Agora, gente, estou indo para Brasília, porque um outro assunto também foi bastante destacado no dia de hoje. O Supremo Tribunal Federal formou maioria contra o marco temporal das terras indígenas, assunto que a gente tem falado bastante aqui. Claro, Danila acompanhou e atualiza para a gente. Fala, Danila. Oi, Márcia. Pois é, foi o voto do ministro Luiz Fux que formou maioria no Supremo Tribunal Federal para não existir um marco temporal para demarcação de terras indígenas. O que isso quer dizer, gente? Que mesmo que os outros 3 ministros que faltavam votar fossem a favor do marco temporal, coisa que não aconteceu, não ia adiantar mais, porque o placar já estava 6-2. O voto do ministro Fux foi bastante comemorado do lado de fora do Supremo Tribunal Federal, porque povos indígenas de várias partes do país vieram acompanhar, então, esse julgamento, montaram um telão e comemoraram bastante, uma decisão muito importante para eles. E agora, então, como é que fica a situação? Olha, a partir de agora, os povos indígenas podem reivindicar terras que não eram ocupadas por eles até a Constituição de 88, porque a tese do marco temporal, ela defendia que os povos só podiam pedir na justiça essas terras se eles já ocupassem elas até outubro de 88, quando veio a Constituição do Brasil. Então, agora não existe mais essa demarcação de tempo para fazer essa reivindicação. Os ministros ainda vão analisar, ainda vão julgar emendas com relação a esse julgamento. Uma dessas emendas, inclusive, diz respeito a como ressarcir, a como compensar as pessoas que já ocupam essas terras, como, por exemplo, produtores rurais. Caso a justiça aí conceda a terra para o povo indígena, o que acontece com quem já está lá? Então, esse ainda vai ser uma decisão que o Supremo vai tomar. Mas olha, gente, essa história pode ter uma reviravolta, porque o Congresso analisa uma proposta, que inclusive já foi aprovada na Câmara dos Deputados no semestre passado, aliás, analisa essa proposta que cria um marco temporal exatamente dessa forma aí, colocando uma demarcação de até a Constituição de 88 para as terras serem dos povos indígenas. Essa proposta está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, vai ter uma audiência pública na semana que vem para poder discutir o assunto, depois a CCJ vai votar. Passando pela CCJ, vai para o plenário, onde os senadores vão decidir com relação a esse texto também. É uma verdadeira queda de braço entre os dois poderes, entre Congresso e Supremo. Caso o Congresso consiga aí criar essa lei com relação ao marco temporal, o assunto pode voltar para o STF também discutir novamente. É muito assunto ainda com relação ao marco temporal, muita coisa para discutir e a gente vai seguir acompanhando. Eu volto ao estúdio. Com certeza. Danila volta daqui a pouquinho falando sobre educação, numa parceria aí do IFES, que é o Instituto Federal, com o SEBRAE. Mas ainda sobre o marco temporal, é importante a gente dizer o seguinte: nos votos dos ministros Gilmar Mendes e Rosa Weber, os dois citaram que o governador de Santa Catarina, o governador Jorginho Melo, foi o único que esteve no STF preocupado com esse tema. A Procuradoria-Geral do Estado, é claro, está analisando como vai acompanhar tudo isso a partir de agora. E tendo audiência pública, como Danila disse aí, conversei há pouco com o diretor de imprensa do governo aqui de Santa Catarina e ele disse que, claro, representantes do governo e a bancada catarinense participarão. A gente segue acompanhando.